dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós chegamos à regra número 6 do livro Jordan Peterson, 12 regras para a vida. É uma regra central para mim, né? Tanto na matemática, quer dizer, para mim não, isso é óbvio, são 12 divididos por 2, 6. Mas assim, dentro da obra, ela é uma regra central para mim, porque ela permeia todas as outras, que é a seguinte: antes de você consertar o mundo, arrume a sua casa primeiro. E ela é muito importante e muito interessante também, como outras regras do Jordan Peterson. Ela tem um sentido, ela pode ter um sentido tanto literal quanto metafórico. Ou seja, para você arrumar o mundo, primeiro você tem que estar com a sua casa em ordem. E aí a sua casa, seu quarto, sua cama e a sua casa mental. Jordan Peterson começa o capítulo falando da motivação dos assassinos em massa. O que motiva os assassinos em massa a virarem assassinos em massa? É uma coisa da qual eu já falei aqui, chamada niilismo, que faz com que a pessoa ache que a vida dele não faz sentido. Só que os assassinos em massa, eles vão mais além. Além deles acharem que a própria vida não tem sentido, eles acham que a vida dos outros não tem sentido. Então, eles não acham nada demais sair por aí atirando e à torto e à direito, porque ele está eliminando vidas que não fazem sentido. E aí, bem naquele seu estilo característico de meter o dedo na ferida de com força, o Jordan Peterson faz referência a uma peça de Goethe chamada Fausto, que tem livro também, onde ele diz que Mefistófeles pensa claramente, fala claramente que tudo que existe merece ser destruído porque não faz sentido. E aí é onde entra a cutucada na nossa ferida. O Jordan Peterson fala, e com razão, que muitas pessoas pensam assim também, né? Pessoas comuns que não sejam assassinos em massa. A diferença é que essas pessoas não têm coragem de assumir, mas pensam. Jordan Peterson faz uma observação muito interessante, que para nós, quando o sofrimento é auto-infligido, quer dizer, é culpa nossa mesmo, ele parece merecido, porque nós, através da nossa invigilância, não tomamos as devidas providências para que aquele sofrimento não ocorresse. Só que quando isso não é o caso, porque o nosso controle sobre as situações é finito, é diminuto, quando as coisas fogem ao controle e a gente sofre um problema que não seja responsabilidade nossa, a gente tem uma séria tendência a culpar Deus. E o mais interessante disso é que tanto as pessoas religiosas quanto as não religiosas infligem essa culpa, né, à divindade. Outro ponto interessante do capítulo é que o Jordan Peterson lembra que mesmo quem não sofre tem esse tipo de questionamento. Leon Tolstói, que já era um escritor muito famoso, diz num de seus livros que a vida simplesmente não tem sentido, não vale a pena ser vivida. E Tolstói dizia isso, que a vida não valia a pena ser vivida, para ele, porque havia há dois caminhos, um é o da fé e o outro é o do raciocínio, e que para Tolstói eles seriam incompatíveis. E para solucionar esse problema, Tolstói propõe 4 tipos de soluções. Uma é ignorar o problema, fingindo que não tem, que a ignorância é uma bênção, que está tudo bem, não querendo ver o problema que está bem à sua frente. Essa é a primeira. A segunda seria viver uma vida de completo hedonismo, né? Na busca incessante pelo prazer. Por quê? Porque a gente não tem sentido mesmo, a gente é só matéria, a gente está aqui, amanhã vai morrer e não tem nada do outro lado, então vamos aproveitar ao máximo que a gente puder. A terceira é ir arrastando a vida, né, naquela coisa, né, como diria o Chico Buarque, todo dia ele faz tudo sempre igual e aí vai arrastando, porque uma hora aquilo vai acabar naturalmente com a morte. E a quarta alternativa, é a mais cruel, é você
na própria vida, né, pondo fim a ela antecipadamente. Jordan Peterson faz uma observação também muito interessante sobre essas observações de Tolstói, que é a seguinte: ele afirma que essa maneira de pensar não induz ao suicídio, como muita gente poderia pensar, mas e sim ao assassinato em massa. E aí ele dá uma estatística muito interessante para comprovar o ponto dele. E a estatística que ele dá é que ocorreram 5 assassinatos a cada 6 dias nos Estados Unidos durante 3 anos. E aí Jordan Peterson faz uma ligação meio metafórica entre esses assassinatos e a religião, dizendo que esses assassinatos se justificam, na visão deles, é óbvio, pelo sofrimento que a vida impõe. Então a vida não vale a pena, é só sofrimento, então eu posso dar cabo da vida de quem eu quiser em massa, que eu vou estar cometendo um ato plenamente justificável. Aí nesse ponto da narrativa do capítulo, Jordan Peterson mostra mais uma vez o seu lado masculino old school, se sentindo atormentado pela seguinte questão: até que ponto a sede de vingança difere do clamor de justiça? E outra, até que ponto o perdão pela brutalização sofrida não significaria uma espécie de fraqueza? Ele se mostra bem atormentado com isso, dizendo textualmente durante o capítulo que é uma questão que até hoje ele não conseguiu resolver. Entretanto, ele trata logo de tirar um pouco esse peso, esse ar de desesperança da fala dele, nos lembrando que tem pessoas que, mesmo sofrendo abuso, violência, em alguma fase da vida, conseguem superar isso, né? E transformar essa experiência numa experiência boa. Não transformar numa experiência boa, mas ver o lado bom dessa experiência, conseguir tirar algo bom dela. E como Jordan Peterson sabe que o exemplo da vida real reforça muito bem uma tese, a tese que a pessoa quer passar para o seu interlocutor, ele traz alguns exemplos de grandes pessoas que vivenciaram essa situação de transformação de experiências ruins em algo bom. Ele traz a experiência de algumas dessas pessoas, entre outras o Solzhenitsyn e o Viktor Frankl. Solzhenitsyn é um cara que era contra o governo russo, eu não lembro exatamente de quem, depois eu vou colocar aqui embaixo o comentário, mas ele tirou disso uma experiência boa, muito boa. Ele escreveu um livro, inclusive, que é o Arquipélago Gulag, que foi uma referência no processo que ocorreu de desmoralização do comunismo. O outro exemplo é do Viktor Frankl, né, que era um psicólogo que ficou confinado num campo de concentração, forçado a trabalhos degradantes, sem comer direito, sem se alimentar direito, sofrendo o pão que o diabo amassou, e tirou forças de um objetivo que ele tinha, que era de reencontrar a sua mulher. Então ele conseguiu sobreviver ao campo de concentração, mesmo nas piores condições, e isso fez com que ele realmente conseguisse transcender aquela experiência. Ele vivia fisicamente muito debilitado, mas a mente dele estava, como dizia aquele jogador famoso, em outro patamar. Viktor Frankl, inclusive, escreveu um livro que virou best-seller no mundo inteiro, é best-seller até hoje, chamado Em Busca de Sentido. Em outro vídeo aí para trás, que eu vou deixar aqui no card, eu tinha dito que o Nietzsche era nihilista, mas na verdade ele é um combatente do nihilismo. Tanto é verdade que ele diz que é possível você atravessar as experiências ruins sem descambar para o nihilismo, né? O Jordan Peterson concorda com Nietzsche e nos lembra que é um percentual pequeno de pessoas que passam esses sentimentos ruins, essas experiências ruins, de geração para geração.
Isso faz com que essas experiências ruins sejam mitigadas ao longo do tempo. Que um pai sofre uma experiência ruim, ou uma mãe, mas consegue se segurar, consegue se manter no caminho do bem, no caminho da fé, e não repassar isso para os seus filhos. Então isso morre, isso não é repassado. Ainda nesse campo das grandes personalidades que enfrentaram dificuldades de cabeça erguida e tirando alguma coisa positiva, o próprio Solzhenitsyn não amaldiçoou o seu destino quando ele foi mandado pelo Partido Comunista para o Gulag, mas ele procurou fazer uma grande autoanálise e chegou à conclusão que ele mesmo tinha contribuído para que as coisas chegassem naquele ponto. Por quê? Porque ele, quando mais jovem, ele mesmo colaborou com o Partido Comunista. Então ele contribuiu, ele sentiu que contribuiu para o fortalecimento dos algozes dele. Então, e que o envio dele para o Gulag era uma consequência do próprio ato dele de apoio a esse Partido Comunista. Mas não contente em identificar a sua responsabilidade, Solzhenitsyn foi mais além. Ele se perguntou o que ele podia fazer para passar a não cometer mais esses erros, foi uma coisa. E a segunda é como que ele poderia dar um jeito de reparar o erro cometido, as pessoas que beneficiar as pessoas que ele havia prejudicado com o seu erro. E foi justamente disso, dessa intenção de reparar o erro, que ele escreveu o livro Arquipélago Gulag, de que eu falei antes. Ainda dentro dessa toada aí de assunção da responsabilidade, Jordan Peterson traz o exemplo dos hebreus, que fizeram um pacto com Deus e, devido a esse pacto, conseguiram atingir grande prosperidade, grande fortuna, muita gente enriqueceu tanto material quanto moralmente, só que em um determinado momento o povo hebreu se deixou dominar pela soberba, pelo orgulho, porque são humanos, como todos nós, né? E nesse momento, não por acaso, a sociedade deles começou a entrar em declínio. Só que ao invés de colocar a culpa em Deus, como era esperado, como nós adoramos fazer e como a galera hoje em dia adora fazer, que é terceirizar a culpa, né? Eles não fizeram isso. Eles olharam para dentro deles mesmos, se autoanalisaram também, a exemplo do que o Solzhenitsyn fez, e chegaram à conclusão que a culpa era deles mesmos. Por quê? Porque eles quebraram o pacto com Deus. Então eles assumiram o compromisso de retomar o pacto com Deus e aí se reergueram novamente. O Estado hebreu se reergueu novamente, atingindo aqueles patamares que tinha atingido antes de esplendor, tanto moral quanto econômico. E aí o Jordan Peterson arremata ao melhor estilo Jordan Peterson, fazendo sempre aquela perguntinha, né? Dando aquela futucadinha. Será que a culpa é realmente de Deus pelas coisas ruins que nos acontecem ou é da nossa falta de atenção? Conforme vai se aproximando o final do capítulo, Jordan Peterson passa da teoria à prática, né, como ele também gosta de fazer. Como clínico que ele foi durante muitos anos, então ele recomenda que a gente tome medidas práticas para conseguir colocar a nossa casa, tanto física quanto mental, em ordem. E aí ele fala, comece por baixo, comece com humildade, comece analisando as circunstâncias da sua vida, né? Porque como dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então comece por baixo, comece analisando uma pequena coisa que você poderia melhorar e que melhoraria tanto a sua vida quanto a da sua família. Depois isso vai se estender para os seus vizinhos, para o seu bairro, para a sua cidade, para o mundo todo. Outro conselho prático que Jordan Peterson dá nesse sentido é: pare agora de fazer aquilo que o seu julgamento sabe, e o seu julgamento sempre sabe
Então pare de fazer agora o que você sabe que é errado. Chegará um momento em que você só fará coisas das quais você poderá falar com honra. Palavra, aliás, muito pouco na moda hoje em dia, infelizmente. E aí Jordan Peterson afirma categoricamente que você agindo com esse nível de humildade, fazendo as coisas, consertando as coisas que cabe a você consertar, está sob seu poder consertar, as coisas vão se encaixando de uma tal maneira que lá na frente só vão sobrar as tragédias que realmente são inevitáveis, mas que mesmo assim você estará melhor preparado para lidar com elas. E aí, para finalizar, né, com chave de ouro, e dentro daquele seu estilo Júnior Baiano de transmitir as mensagens, ele fala uma frase que parece singela, mas é de uma profundidade tremenda. Se todas as pessoas agirem dessa forma, o mundo pode vir a deixar de ser um lugar ruim. E é uma coisa que eu sempre tive em mente, não sabia porquê, e agora lendo esse capítulo, eu comecei a entender o porquê. Na verdade, as pessoas hoje em dia só pensam muito em direitos e ninguém pensa em dever. E eu me deparei com uma surpresa, uma gratíssima surpresa, com o Olavo falando exatamente a mesma coisa, falando do mesmo jeito que eu já pensava, que o seu direito é simplesmente o dever de alguém. Então, se todo mundo cumprir com o seu dever, ninguém mais vai precisar exigir os seus direitos. Interessante, né? E aqui nós chegamos ao fim desse 6º capítulo. Para mim foi muito bom ler esse capítulo. Ele, para mim, é o eixo central da filosofia do Jordan Peterson. Eu espero os comentários de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero os comentários, as críticas aqui embaixo, ok? Obrigado, fiquem todos com Deus.